A graça e a paz, irmãos. Graças a Deus por essa noite. Vamos estar adorando a Deus. Essa música ela é antiga. Amém. Mas eu aproveitei só a melodia e eu fiz uma letra para essa música, que fala um pouco da situação que a gente está vivendo. E você vai acompanhar aí no telão, Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os dias são difíceis, há choro e muita dor. Junto a essa pandemia veio a morte e o terror. Tristeza e insegurança dominaram todos nós, e a doença se espalhou de uma forma tão veloz. São sinais do Rei voltando, são sinais anunciando que os tempos já são findos. Breve Cristo voltará. São sinais do Rei voltando, são sinais do Rei voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Cidades estão vazias, declararam lockdown. Hospitais superlotados, desespero sem igual. Há crises por todo lado, desemprego e inflação, fome, caos e incerteza, uma grande confusão. São sinais do Rei voltando, são sinais do anciando que os tempos já são findos. Breve Cristo voltará. São sinais do Rei voltando, são sinais do Rei voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. A iniquidade aumenta, diminui a fé e o amor. Se aproxima o grande dia de voltar o Salvador. Muito em breve nós iremos para o lar celestial, um país com muito encanto e beleza sem igual. O Rei está voltando, a trombeta está tocando, o tempo está chegando do seu povo vir buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
vamos nos preparar. O Rei está voltando, a trombeta está tocando, o tempo está chegando do seu povo vir buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, vamos nos preparar. Amém. Amados, vamos ficar de pé, vamos aproveitar e orar aí por essa canção, né? Pelo que foi ministrado através dessa canção, e pedindo que o Senhor gere essa convicção no nosso coração, a alegria, mas também o temor. Tudo que foi cantado aí é a mais pura verdade, né? Como bem disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais claro e impossível. Vamos orar, consagrar esse momento ao Senhor. Lógico, nosso culto já começou, né? Vamos dar continuidade aí, temos o nosso liturgo, mas vamos aproveitar para estar orando agora, colocando a nossa vida diante do Senhor. Amém? Pai, nós te rendemos graça por essa noite, pedimos a Ti que Tu esteja nos ajudando, cada dia mais a termos essa expectativa, a entendermos a seriedade, o tempo que temos vivido, dar-nos o discernimento necessário. Te pedimos especialmente por essa igreja. Senhor, nos ajude a sermos uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que está acordada, uma igreja que está com as lâmpadas acesas e também tem azeite de sobra, de reserva. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti. Tudo aquilo que foi compartilhado nessa canção, nós temos vivenciado e visto, alguns não tão de perto, mas outros tão de perto. E queremos Te pedir, tenha misericórdia da nossa vida, a começar em nós, os nossos familiares, nossos queridos. Senhor, essa cidade, a cidade de Aurora, onde o Senhor nos plantou, nosso país, esse mundo, clamamos a Ti essa noite por misericórdia. E queremos dizer, Senhor, que cada dia mais pedir a Ti que Tu abra nossos olhos, abra os nossos ouvidos e nos deixe atentos e alertas para que o Senhor tem feito nesse mundo. Muito obrigada. Nós Te agradecemos pela vida do Assis, por essa canção, e que o Senhor continue a nos alertar. É o que nós Te pedimos essa noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oi, som, oi. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado a perseverar, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, quero te pedir perdão por tudo aquilo, Senhor, que pensamos, tudo aquilo que fazemos, que não é do teu agrado, Senhor. Ó Senhor, como tu és perfeito, como tu és santo, como tu és digno, Senhor, de toda glória, de toda exaltação, Senhor. Tu és perfeito, nós somos apenas pó, pecadores, pessoas terríveis. Mas esse Deus perfeito nos ama, esse Deus perfeito tem grandes, grandes coisas para o seu povo. E aqui, Senhor, estamos com a igreja reunida para te exaltar, te glorificar e te bendizer, Senhor, que só tu és santo, só tu és perfeito, só tu és digno do culto a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te apresento esse momento, que o teu Espírito Santo possa guiar, nos guarda, Senhor, de todo mal, nos guarda, Senhor, de tudo aquilo que vem atrapalhar esse culto, ó Pai, porque tudo aqui é para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Se você puder adorar com as palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me amar, pois teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor, e nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo ar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Porque tu és o mesmo, Senhor, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se
Nós não temeremos, porque nós cremos naquele que é todo poderoso, que dá ordem ao mar, que pode todas as coisas. Teu amor não falha. Fazes tudo que queres para o meu bem. Só tu fazes tudo que queres para o meu bem. Tu fazes que tudo que eu quero para o meu bem. Fazes tudo Que eu quero para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Pois teu amor não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado que está afirmado nessa casa, nesse amor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh,
santo. Só tu és santo, Senhor. E a tua igreja adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara o nosso país, sara o nosso planeta, Senhor. Esse é o clamor do nosso coração nessa noite. Ouve, Deus. Nossa oração altíssimo. Ouve-nos, Senhor. Sara essa nação. É uma boa igreja que te adora. Amém, aleluia. Ainda no capítulo 1 de Colossenses, versículo 13, está escrito: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que a gente possa descansar nessa verdade, que só existe perdão de pecados em Cristo Jesus. Nesse momento, você tem a oportunidade de colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem feito, tem desagradado a Ele. Em seguida, o presbítero Alcir vai estar fazendo essa oração de contrição. Lucas, capítulo 21, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Com esse mesmo sentimento de gratidão, a gente possa vir aqui à frente e colocar os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor. Quero
aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Te agradecemos, louvando ao teu santo nome, Deus, engrandecido a ti, porque tu és o nosso Deus. Que o Senhor possa reinar sobre nós nessa noite. Nós bendizemos a ti por cada ofertante, por cada dízimo depositado na tua casa, por cada um que se encontra aqui nessa noite. Pai, nesse momento nós bem ofertamos a nossa vida diante de ti. Que tu possas ter misericórdia de nós. Fala ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos prepare para ouvir essa santa palavra e que ela venha ficar gravada em nós para não pecarmos contra ti, como fala o salmista. Nós te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Convido o presbítero Assis a trazer a mensagem nessa noite. Pedimos a sua graça sobre nós, que Ele nos ajude. Gostaria que você abrisse aí a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2 e o verso 10.
Efésios capítulo 2 e o verso 10. Depois você pode deixar a Bíblia aberta nessa passagem. Disse para Deus: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor Deus, nos fala através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender essa palavra, a expor essa palavra, que Ele nos dê toda a graça, Senhor, para que possamos estar entendendo o que o Senhor quer nos dizer nessa passagem. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, graças a Deus por essa noite. Estou mais tempo aqui em Aurora com vocês do que eu pretendia, né? Mas é a vontade de Deus. Eu quero começar nesta noite fazendo 3 perguntas para nós, para você. Você já se perguntou por que Deus criou você? Você já parou para pensar por que Deus chamou você e deu a você uma nova vida em Cristo? Você já procurou entender por que Deus fez de você um filho e uma filha dele? Será que essas perguntas vêm à nossa cabeça? Será que nós nos preocupamos com essas coisas? Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu diante do Senhor? Por que o Senhor me chamou e me salvou em Cristo Jesus? Por que Ele me criou? Por que Ele me fez um filho dele? Nós vamos responder, irmãos, essas perguntas baseado no livro de Efésios, no capítulo 2, especialmente aí no verso 10. As respostas para essas perguntas estão aqui nessa passagem que você vai guardar aí, e nós vamos estar lendo algumas coisas dentro desse capítulo 2. Irmãos, o capítulo 2, ele trata da regeneração. O capítulo 2 de Efésios trata da nova vida que nós agora temos diante de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, o capítulo 2 de Efésios, ele vai falar sobre que agora Deus nos fez seus filhos. E Deus nos fez seus filhos com um propósito. Foi para isso mesmo que Ele nos chamou, foi para isso mesmo que Ele nos perdoou através de Jesus Cristo e nos deu uma nova vida. Deus tinha um propósito maior em tudo isso. Além de nos dar perdão, além de nos justificar, além de nos reconciliar, além de nos adotar como filhos, Deus tem um propósito maior na minha vida e na tua vida. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 2 do livro de Efésios. E a primeira coisa, irmãos, que nós vamos ver nesta noite é como se dá ou se deu, como acontece a regeneração na nossa vida. Como é que a palavra de Deus nessa passagem ensina que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós nos tornamos uma nova criatura, que nós nascemos de novo, que nós somos recriados diante de Deus. Como é que Deus realiza isso? Se você olhar na sua Bíblia aí, o verso 4 diz assim, ó. O verso 4 e 5 e o 8 e 9. Acompanhe rapidamente aí. 4, 5 e 8 e 9. Diz assim, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora o 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como que Deus realiza, irmãos, a regeneração em nossa vida? Ele começa nos dando vida,
como diz aqui no verso 4. E diz que ele demonstrou o seu amor para conosco. O que a regeneração inclui, irmãos? A regeneração inclui ser recriado, ser feito espiritualmente, novamente. A regeneração significa que Deus derramou sobre nós o seu amor, que Deus derramou sobre nós a sua graça, que Deus nos deu fé para crer nele, para crer no Senhor Jesus, e Deus também nos deu a salvação. E diz a palavra de Deus que tudo isso foi independente de merecimento, independente de privilégios, independente de obras. Como é que acontece a regeneração? A regeneração acontece na nossa vida e é realizada por Deus, quando Deus derrama o seu amor por nós, derrama sua misericórdia, derrama sua graça, derrama sua salvação, nos muda, nos dá aí uma nova vida. Mas o interessante, irmãos, é quando foi que isto ocorreu? Qual era a nossa situação? Qual era o nosso estado quando Deus derramou todas essas bênçãos, todas essas graças sobre a nossa vida? Os versos 1 a 3, olha aí, vai dizer, acompanha aí, diz assim, ó: Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também são todos os demais. Qual era a nossa situação, irmãos, quando Deus nos regenerou? Quando Deus nos deu nossa vida? Praticávamos as obras do mundo, seguíamos as ordens de Satanás, éramos desobedientes aos mandamentos divinos, satisfazíamos apenas as inclinações e a vontade da nossa natureza caída e dos nossos pensamentos malignos. Diz a palavra de Deus que nós não éramos filhos de Deus e vivíamos debaixo da condenação divina. A primeira parte mostra como Deus nos regenerou. A segunda parte mostra qual era a nossa situação diante de Deus quando Ele nos regenerou. Deus, irmãos, Ele nos exaltou. Se você olhar aí nos versos 6 e 7, diz assim, ó: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco por meio de Jesus Cristo. Deus nos exaltou. Deus mudou a nossa condição de mortos espirituais para vivos espirituais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu uma nova posição, nos colocou numa nova condição. Deus nos estendeu a sua bondade e nos cobriu da sua maravilhosa graça. Como é que Deus opera então, irmãos, a regeneração? Nos amando, estendendo sua mão para nós, derramando sobre nós sua misericórdia, seu amor, sua graça, nos dando fé, nos dando salvação, no momento e numa ocasião e numa condição que nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Deus. Nós não tínhamos condições morais, nem condições espirituais para agradar a Deus, para tornar a regeneração ou a nova vida possível para nós. Mas aí a gente pergunta, mas por que Deus nos regenerou? Por que Deus nos fez objetos de sua graça, de sua misericórdia, de sua bondade, do seu amor? Por que Deus nos fez novas criaturas na pessoa do seu Filho? Para quê, irmãos? Qual é o propósito maior da vida cristã? Qual a minha importância como cristão, como filho de Deus? O que isso tem a ver com o reino de Deus? O que isso tem a ver com a verdade? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Quais eram as pretensões de Deus quando me regenerou, quando me deu vida, quando transformou a minha vida?
A segunda parte, irmãos, vai mostrar através de quem Deus nos regenerou e por que Deus nos regenerou. Irmãos, nós sabemos que a regeneração, ela é uma obra do Espírito. Ele é quem nos dá vida, Ele é quem nos lava, Ele é quem nos transforma, Ele é quem nos limpa, Ele é quem nos faz ser novas criaturas. Mas a gente sabe, irmãos, que o Espírito só realiza essa obra mediante a obra de Cristo. Sem a pessoa do Senhor Jesus, sem a obra do Senhor Jesus, não há regeneração. Vamos dizer que a obra do Espírito Santo é uma consequência de uma outra obra, da obra do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Hoje nós somos regenerados graças ao perdão dos pecados, graças à justificação operada pelo Senhor Jesus ali na cruz. Versos 5 e 6, como você já leu, diz que Ele nos dá vida com Cristo. Sem Cristo Jesus não há regeneração. Sem Cristo Jesus não há bênção espirituais. Eu quero dizer uma coisa para você, muito importante nesta noite. Nenhum de nós, em absoluto, somos merecedores de Deus, de alguma coisa da parte de Deus, sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que quando Deus olha para você, quando Deus derrama suas bênçãos sobre você, quando Deus opera na sua vida, Ele faz isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o crente, a crente, o irmão, a irmã, o servo e a serva de Deus, só é alguma coisa quando ele está em Jesus Cristo. O Espírito só opera e só operou a regeneração na minha e na tua vida por causa de Jesus. O verso 5 diz, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa de Cristo é que Deus nos dá vida. Aí o verso 6 mais ainda reforçando diz, e juntamente com Cristo tirou vocês de uma condição e colocou em outra. Tirou vocês do reino das trevas e colocou no reino da luz. Mas aí a grande questão dessa mensagem é por quê? Por que Cristo, Deus envia o seu próprio Cristo para realizar uma obra tão sofredora, mas ao mesmo tempo tão transformadora, tão grande, tão definitiva e que muda a vida do cristão radicalmente para todo sempre? Por que Deus fez isso, irmãos? A resposta, irmãos, está no verso 10. Olha aí, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe qual é o propósito maior de Deus na salvação e na regeneração? É transformar a minha vida e a sua vida, renovando a imagem dele em mim, renovando a imagem dele em você. Sabe para quê? Para que ele possa ter um relacionamento verdadeiro com vocês. O que foi que Adão perdeu lá no Jardim do Éden? Comunhão e amizade com Deus. O maior problema do pecado de Adão, irmão, sabe qual foi? Que ele perdeu a comunhão, o relacionamento, a amizade que ele tinha com Deus. Para que Cristo vem? Para que Cristo morre? Para que o Espírito Santo opera a regeneração na nossa vida, irmãos? Para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Olha aí, criados em Cristo Jesus, segundo Cristo, conforme Cristo. E qual foi, irmãos, o grande diferencial do Senhor Jesus quando andou na terra? Sua obra é importante, sua vida foi importante, seu sacrifício foi importante, sua morte foi importante, ressurreição e ascensão ao céu, tudo isso foi importante. Mas o mais importante da vida do Senhor Jesus foi que ele manteve com Deus o quê? Um relacionamento perfeito. Ele era homem, um homem sem pecado, para poder manter com Deus um relacionamento perfeito.
A maior glória do Senhor Jesus enquanto viveu na terra era fazer a vontade do Pai, era manter comunhão com o Pai, era estar em sintonia com o Pai. E diz aqui, ó, Deus então opera em nós a regeneração através do seu Espírito, é o que diz aí o verso 10, a parte primeira, diz, pois somos feituras de Deus, agora criados segundo Deus, de acordo com Cristo Jesus. O propósito da renovação, da regeneração, é pegar o pecador corrompido, debaixo do pecado, debaixo da maldição, debaixo da ira de Deus, totalmente distante, alheio às coisas divinas, e trazer este pecador para junto de Cristo, para voltar à amizade com Deus, para voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Ó, sabe por que muitos cristãos acham a vida cristã sem sentido às vezes? Porque ele saiu da igreja católica e passou para a igreja de crente. Porque ele andava por alguns lugares, mas agora não anda mais. Mas sua vida cristã não tem sentido, ele não entende porque Deus o chamou. Ele não entende porque Deus o transformou. Ele não entende porque Deus fez dele uma nova criatura, uma nova pessoa. Porque Deus opera essa obra mediante o seu Espírito Santo, de acordo com a obra que o Senhor Jesus realizou. Para quê, irmão? Para nos transformar, para nos regenerar. Olha aí o verso 15 e 16 da passagem, diz assim, ó. Diz assim: aboliu na sua carne, outra vez, através dos seus sacrifícios, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse um, em si mesmo, agora, um novo homem, fazendo a paz. Aí o verso 16 diz assim, ó, e olha só, e reconciliasse ambos em um só corpo, com quem? Com Deus. Ó, o propósito maior da salvação, o propósito maior da regeneração, o propósito maior da obra de Cristo é um propósito superior, é um propósito grandioso. Sabe qual é? Trazer o homem, transformar o homem, trazer a mulher, transformar essa mulher e levá-lo de volta para Deus, para que ele viva um relacionamento perfeito com Deus. Verso 16 diz, ó, reconciliar-se ambos um só corpo agora com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o que, irmãos? A inimizade. O maior propósito da fé cristã é que agora a gente tem que entender, ó, eu sou de Deus, eu sou amigo, eu sou amiga de Deus, eu fui chamado para um relacionamento verdadeiro, para um relacionamento profundo, para uma amizade verdadeira, para uma intimidade e uma comunhão com Deus. Quando eu entender isso, minha vida cristã vai ter significado, vai ter sentido. Porque quando eu acordar, eu vou pensar nisso. E vou dizer assim, eu sou de Deus. Deus me transformou, Deus me limpou, Deus me purificou. Deus enviou o seu Filho por mim. Deus enviou o seu Espírito para fazer uma obra na minha vida. Só com o intuito de que eu pudesse ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Como é que eu entendo isso melhor? Pense naquela pessoa que você mais gosta. Naquele seu amigo, naquela sua amiga que você tem prazer e faz de tudo por ele. Quando você está perto dessa pessoa, você não quer ir embora. O papo é gostoso. A comunhão é gostosa. Agora, leve isso para o lado espiritual. Deus chamou você para ter um relacionamento verdadeiro, autêntico com você. O pecado desmantelou isso. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado privou o homem da presença de Deus. O pecado privou o homem da comunhão com Deus. Mas Cristo morreu por causa do pecado, para que novamente nós tenhamos comunhão perfeita com Deus. A regeneração ou a nova vida é realizada por Deus por meio de Cristo. Tudo que Cristo foi como Deus e como ser humano, tudo que Cristo fez como Deus e fez com o ser humano, Ele fez, irmãos, não somente para perdoar os nossos pecados,
não somente para nos justificar, mas, acima de tudo, ele manteve uma obediência perfeita a Deus, aos mandamentos de Deus. Ele manteve uma comunhão perfeita com Deus, para que, através de Cristo, eu e você, nós também tenhamos uma comunhão perfeita com Deus, nós tenhamos um relacionamento perfeito com Deus. Geralmente a gente pensa no Senhor Jesus sempre na questão da justificação e do perdão dos pecados, mas a obra do Senhor Jesus foi uma obra completa. O propósito de Cristo em sua vida, em sofrimento e morte, não foi somente trazer perdão e justificação, mas Ele, como meu representante, como teu representante, que teve um relacionamento verdadeiro com Deus, pessoal, íntimo, uma comunhão verdadeira com Deus, Ele estende também essa oportunidade para o seu povo. Ser igreja de Deus não é apenas ser perdoado por Deus, ser perdoada, ser justificada por Deus. Ser igreja de Deus é, acima de tudo, manter um relacionamento perfeito, uma comunhão íntima com Deus. Para que o Senhor me chamou, me escolheu? Para que o Senhor me regenerou? Para que o Senhor operou tanto na minha vida? Para manter um relacionamento comigo, para manter um relacionamento com você. Irmãos, este é um maravilhoso propósito, firmado antes da fundação do mundo, e que Deus nos preparou hoje para que andássemos nele. Qual é? Andar com Deus, ser de Deus, viver com Deus, viver para Deus, para se relacionar com Deus. Olha aí no verso 10, diz uma coisa interessante. Geralmente, tudo bem que pode aplicar boas obras para outros fins nessa passagem, mas a passagem aqui, as obras aqui, irmãos, as obras da regeneração, sabe quais são? Uma transformação pessoal. Cristo foi sem pecado, Cristo obedeceu a Deus, Cristo cumpriu a vontade de Deus. A regeneração, ela tem que ser sempre pensada em relação a Cristo. O que Cristo fez para perdoar, para justificar. Mas Cristo não fez só isso, Ele andou com Deus, Ele viveu com Deus, Ele disse, é possível sim o ser humano manter um relacionamento perfeito com Deus, e eu sou um exemplo disso. A gente como igreja, como regenerados, tem que pensar que acima de tudo, Deus nos chamou, e se eu entender isso, minha vida vai mudar. Deus me chamou para manter um relacionamento com Ele verdadeiro, pessoal, íntimo, uma comunhão com Ele autêntica e verdadeira. Se pensar assim, aonde eu for, com quem eu conversar, no lugar que eu esteja, eu vou saber que eu tenho uma identidade. Eu sou um regenerado, um filho de Deus, criado para viver com Deus, para Deus, em um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando eu pensar em fazer alguma coisa errada, quando eu pensar em ir por outro caminho, eu disse, não, este não é um caminho de alguém que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Se a mulher só suspeitar que o marido dela está de olho na outra, ela arruma um barraco grande e faz um auê grande. Não é assim? Porque ela não vai tolerar a infidelidade. Trazendo para o lado espiritual. Imagine Deus. O grande pecado do povo de Israel, sabe qual foi? Na idolatria. Porque eles trocaram Deus por outro. Até os outros pecados Deus relevava e ajudava. Mas quando Deus foi trocado por outro, aí Ele não tolerou isso. A infidelidade não combina com Deus. Irmãos, as boas novas consistem em entendermos que somos nova criação de Deus, criados em conformidade com a pessoa de Jesus, para mantermos um relacionamento harmonioso, perfeito, prazeroso, satisfatório e completo com Deus. Essa é a razão da salvação. Se eu não entender isso, eu não entendi ainda o que é ser um salvo. Aí vem a pergunta:
Eu tenho prazer em Deus. Eu mantenho com Deus um relacionamento de harmonia, de perfeição, de prazer, de satisfação, onde eu me sinto completo com Deus. Tudo na vida cristã vai depender dessa realidade. O propósito da regeneração é o relacionamento com Deus. É interessante que no livro de Apocalipse, não precisa abrir, eu vou ler aqui rápido, já estou terminando. Livro de Apocalipse, capítulo 21 e verso 3 diz assim, ó, escute aí, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus. Olha o que Deus vai dizer. Eis o templo ou o tabernáculo ou a presença de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha só, irmãos. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Qual é o maior propósito da salvação, da regeneração, da nova vida que nós recebemos de Cristo? É esse aqui que vai se cumprir de forma perfeita lá em Apocalipse. Nós estaremos com Deus, viveremos diante de Deus, teremos uma comunhão perfeita com Deus. Mas essa comunhão já começou aqui através da regeneração. Amém? Sem um relacionamento verdadeiro com Deus, tudo mais fracassará, se desencaminhará e a vida cristã não vai ter nenhum significado. Para terminar, em resumo, Deus fez uma mudança radical em nossa vida aqui neste mundo. Os versos 11 e 12, olha aí na passagem para nós terminarmos. Diz assim, ó, portanto lembrai-vos de que outrora vós erais gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aí o verso 12 diz, ó, naquele tempo estáveis sem Cristo, estáveis separados da comunidade de Israel, éreis estranhos às alianças e às promessas de Deus. Vocês não tinham Deus no mundo e nem esperança. Irmãos, não éramos povo de Deus, não tínhamos Cristo nem esperança, ou seja, nós éramos espiritualmente desamparados, totalmente alheios e distantes. Mas agora, o verso 13, olha aí, ó. Agora é diferente. Em Cristo, nós que andávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Longe de quem, irmãos? De Deus. Ele diz aqui, ó, vocês estavam sem Deus, estavam sem Cristo. Qual é o propósito maior da salvação? Trazer o homem e a mulher para perto de Deus, para perto de Cristo. Esse é o sentido da vida cristã, viver próximo. Por isso que diz, ó, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, Deus quer estar acessível, porque Ele quer manter uma comunhão verdadeira com o seu povo. Agora em Cristo, irmãos, tudo mudou. Somos de Deus, fomos aproximados de Deus para ter um relacionamento com Deus. O verso 14 aí diz que agora nós temos paz e amizade com Deus. O propósito da regeneração é ter paz, ser reconciliado, voltar-se para Deus, para viver com Deus. O verso 16 que a gente já leu diz que fomos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus. A ideia que está passando aqui era alguém que era inimigo, que estava distante, que não tinha acesso, mas agora é amigo, agora está perto e agora tem acesso. Quando eu entendo isso, minha vida cristã ela tem significado. Por quê? Eu acordo e respiro Deus. À tardezinha eu respiro Deus. E à noite eu respiro Deus. Porque eu sou amigo de Deus. Ó, já estou terminando. A gente, quando lê a história de Abraão, a gente exalta muito Abraão. Mas Abraão foi considerado o quê, irmãos? Amigo de Deus. E hoje eu posso ser amigo, você pode ser amigo de Deus, viu? Como mais do que Abraão. Porque Abraão não tinha ainda sido justificado, porque o Cristo viria no futuro. Mas o Cristo já veio, já realizou a obra da reconciliação, já realizou a obra que hoje promove a paz, a minha paz e a sua paz
com Deus. Olha o que diz o verso 17 aí, ó. 17 e 18, diz assim, ó. E vindo Cristo evangelizou a paz a vós outros. Veja, irmãos, qual é o contexto aqui. É paz, relacionamento, comunhão. Que estáveis longe para trazer vocês para perto. E paz também para os que estavam perto, no caso aqui dos judeus. Olha, o verso 18 diz assim, ó. Porque por ele ambos temos acesso a quem? Ao Pai. O propósito da regeneração é nós termos acesso livre, comunhão com Deus verdadeira. E diz que o Espírito Santo promove esta comunhão, promove este acesso, promove esta liberdade que nós temos hoje de chegar a Deus. E o verso 19 diz uma coisa interessante, olha aí, ó. Não sois mais estrangeiros, nem andarilhos. Sabe quem vocês são agora? Paulo diz, ó, concidadãos dos santos. Vocês agora sois o quê? Família de Deus. Por que família de Deus? Porque agora vocês são o povo separado para viver com Deus e para Deus, junto de Deus. A ideia de salvação, irmãos, é de comunhão perfeita, comunhão sem pecado e comunhão para sempre com Deus. Comunhão essa garantida, proporcionada pelo Senhor Jesus. Volte aí no verso 10, diz assim, ó: pois somos feitura de Deus, criados segundo Cristo, para que agora a gente viva as boas obras. Quais são essas boas obras, irmãos? Comunhão com Deus, comunhão verdadeira com Deus, comunhão garantida pela regeneração, comunhão garantida pela obra e pela vida, pela pessoa do Senhor Jesus, para que agora nós estejamos perto de Deus, vivamos para Deus, para agradar Deus, o nosso amigo. Não precisa abrir não. Apocalipse 22, versos 3 e 4, diz algo interessante para a gente finalizar. Diz assim, ó: nunca mais haverá qualquer maldição naquela cidade. Sabe por quê? Na cidade estará o trono de Deus e o trono de Cristo. Olha só, os seus servos o servirão. Como? Contemplando a sua face para todo sempre. A ideia de salvação, irmãos, reconciliação, a ideia de regeneração, é a ideia de que eu era um perdido, mas Deus me encontrou. Eu era um culpado, mas Deus me justificou. Eu era um imundo, mas Deus me regenerou, para me fazer agora uma nova pessoa, para ser de Deus, para viver com Deus e para Deus. Quero terminar aqui com a frase que eu coloquei aqui no último. Diz assim, ó: nisto consiste as boas obras do cristão regenerado: ser uma pessoa renovada, ser de Deus para se relacionar de forma perfeita com Deus. Essa é a razão da nova criação e de nós existirmos como igreja. Amém? Meus irmãos, eu estava ali sentado, com a permissão da missionária, e eu senti de orar nesta noite. Tem algumas pessoas que estão passando algumas dificuldades, passando uns momentos assim difíceis, alguns com os familiares, ou mesmo questões pessoais. Eu gostaria que você se levantasse nessa noite, ficasse de pé, e nós vamos orar. Muitas vezes a gente vê o cristianismo como uma religião qualquer. A gente vê o cristianismo como uma ONG, como mais um lugar assim. Mas não, irmãos, o cristianismo, ele é Cristo, o Filho de Deus. O cristianismo é servir a Cristo.
aquele que agradou ao Pai em todas as coisas. Se o Pai nos vê através de Cristo, nos abençoa através de Cristo, e não pode ser isso de outra forma, isso tem o lado bom. Sabe qual é o lado bom? Porque se eu estou em Cristo, eu estou no lugar certo. E sou o detentor, por estar em Cristo, das bênçãos divinas, dos cuidados divinos, da misericórdia divina, do amparo divino e das bênçãos divinas. Amém? Não esqueça disso não. Vamos orar. Senhor Deus, eis aí o teu povo nesta noite. Pessoas com carências pessoais. Pessoas com dificuldades pessoais. Pessoas, Senhor, que estão agoniadas, algumas, por alguns problemas na família. E tem orado, e tem buscado ao Senhor, e tem pedido. E nesta noite, Pai, Deus, primeiro eu quero pedir ao Senhor que visite cada irmão e cada irmã aqui. Que o Espírito Santo que está aqui esta noite, Ele toque. Ele faça cada um entender do valor que tem em Cristo Jesus diante de Deus. Que o Teu Espírito Santo nesta noite arranque toda dúvida, toda tristeza, toda incerteza. E dê ao Teu povo toda a clareza necessária. Nesses dias difíceis que a gente está vivendo. Que Ele guie os nossos passos, aplane os nossos caminhos, alegre o nosso coração, fortaleça-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido, Senhor. Toda seta do inimigo, tudo que não provém do Senhor, Pai, seja repreendido nesta noite, Senhor Deus. Agracia o Teu povo, Pai, aqueles que estão Teus amigos, que hoje podem ter comunhão, acesso, liberdade, desfrutar de uma amizade verdadeira contigo, ó Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa capacidade, esta graça abundante, essa graça divina. Fortalece a mente e o coração do Teu povo nesta noite, Senhor Deus. Ajuda aqueles que estão com dificuldades sérias, e tem buscado ao Senhor, e tem orado ao Senhor. Que a Tua mão esteja sobre o Teu povo, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Esse familiar, essa pessoa, que alguns dos Teus filhos têm orado por eles, têm clamado por ele. Nesta noite nós queremos pedir no nome de Jesus, que o Senhor visite agora esta pessoa, este homem, esta mulher, este adolescente, essa criança, esse ancião. E todas as portas fechadas, todo enrosco, todas as dificuldades, todo o peso, Senhor, que só o Senhor mesmo pode abrir, fazer e realizar o extraordinário, que seja realizado nesta noite. Visita, Pai, cada pessoa que o Teu povo aqui tem clamado, tem pedido, tem apresentado ao Senhor. Opera grandiosamente, Deus, na vida dessas pessoas, na casa dessas pessoas. Repreende e expulsa todo o mal, Senhor Deus. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, este povo. Abençoa a missionária Márcia, Gleice, presbítero Celicida, Jean, Juliana, Cici Popó. Abençoa Leuda, Neide, Regilane, seu esposo. Abençoa minha irmã Dark, Fábio, Rafaela, Deus. Filho e Sabrina. Abençoa, Deus, todo o Teu povo nesta noite. Não deixa que o Teu povo seja despedido nesta noite de mãos vazias, Pai. Enche os seus corações e suas mentes. E concede graça, Pai.
para a gente enfrentar mais esse ano. Que a tua bênção esteja sobre essa igreja, sobre a igreja de Belmonte, Viramão, Lagoa da Extrema, Juazeiro Grande, Cabaças, Mata Redonda, Inveja, Assentamento. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor nesta noite, debaixo da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém.